Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso Arte na Contramão. Como sempre nós dizemos, o nosso propósito é fazer você pensar sobre arte, sobre tudo que diz respeito à arte, dentro de uma perspectiva cristã e bíblica, dentro de uma cosmovisão bíblica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... o tema do nosso podcast hoje é do Vasco para Cristo. E o cara que vai conversar conosco hoje veio exatamente deste mundo do futebol e ele conhece do começo ao fim a história do Vasco. Não é que ele chegou na fundação do Vasco, não, porque ele jogou lá e ele tem muito conhecimento a respeito do clube. Mas, antes de nós dizermos o nome dele e ele se apresentar também, nós vamos ver algo que aconteceu e o Diogo vai falar sobre o que foi que aconteceu durante a semana, Diogo. Oi, Jânio, tudo bem? Pessoal, tudo bem com você? Sou o Diogo Andrade. E antes de falarmos com esse cara incrível que está aqui conosco, nós fizemos essa semana uma entrevista com o Cássio Equilibrista. Então acompanhe essa entrevista que fizemos com ele aí e daqui a pouco nós já voltamos. Bom, Cássio, queremos dar as boas-vindas a você aqui. Muito obrigado por estar conosco aqui no Arte na Contramão. É sempre um prazer recebê-lo. Eu que fico feliz, Jânio e Diogo, de estar participando do Arte na Contramão. É uma honra e fico lisonjeado de poder participar. Bem, primeiramente, antes de tudo, quero parabenizar você pela apresentação que você fez lá no SBT. Você estava incrível, como em todas as outras apresentações, né? Obrigado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, que eu fiquei muito curioso. Você acha que aquele equilíbrio que você fez da primeira vez que foi num bar, né? Você acha que te levaria ao palco da SBT ali junto com o pessoal do Abravanel? Com os Abravanel? Nunca esperava essa dimensão. Não tinha. Eu fiz uma no sentido de uma brincadeira, né? Que foi tomando uma dimensão, foi aguçando a curiosidade das pessoas, inclusive da mídia, e acabou que eu tive essa oportunidade aí de ser convidado para participar. Fico lisonjeado, fico feliz, mas nunca que eu esperava que ia chegar nesse ponto. Que legal, cara. Nossa, pra gente assim que tem acompanhado a sua carreira, né? A forma como você... Uma das características que mais tem sobressaído em você é justamente a humildade, né? É a humildade, sempre o pé no chão, Obrigado. Sempre o equilíbrio. E assim, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, uma pergunta relacionada ao tempo. Quanto tempo você se dedica para se preparar ou para preparar as suas apresentações? Quanto tempo durante o dia ou na semana você se prepara? Então, interessante essa pergunta, Jânio, pelo seguinte, porque eu tenho outra atividade, né? Eu trabalho com uma empresa, eu sou veterinário, trabalho com uma empresa, uma indústria de medicamentos veterinários. Então, assim, meu tempo é muito dedicado a esse lado profissional meu, né? Eu sou responsável por 5 estados, então eu trabalho com uma equipe. Então, assim, a dedicação para o equilíbrio, eu faço algumas vezes à noite. Quando eu me sinto desafiado, ou eu quero fazer um teste com algum objeto, eu acabo fazendo. Equilíbrio para valer, para gravar mesmo, eu faço nos sábados, domingos e feriados. Quase que existe uma disciplina nesse sentido. Eu posto todos os feriados, sábados e domingos. E é lógico que algumas coisas eu já tenho o jeito, né? É o feeling de sentir, né? Mas eu sempre estou pensando, durante a semana inteira, eu estou pensando num desafio ou numa tentativa de testar algum material. Mas, assim, é uma dedicação semanal, mas assim, não é diária porque eu tenho outras atividades, né? Mas vamos pensar aí que eu dedico uns 3 dias da semana pensando em equilíbrio e fazendo testes. Eu estou na mesa da minha casa fazendo testes com alguns objetos que eu não testei ainda, né? Seja bolinha, seja o que for, cadeira, raquete, legumes, ovo. Então, assim, é muito diversificado. Então, tem coisas que eu já sei que eu tenho domínio, que eu consigo. Tem outras que eu preciso treinar.
E quando eu vou fazer uma coisa que é um objeto totalmente diferente, eu preciso sentir. Mas como assim? Eu estava pensando, no começo eu já demorei 3 horas para fazer um equilíbrio que hoje eu faço em 1 minuto, sabe? O mesmo equilíbrio. Então, assim, a evolução da coordenação motora e do feeling que foi crescendo, né? Eu demorei já 3 horas para fazer um equilíbrio, e isso no começo, há anos atrás, e hoje eu levo 1 minuto, 1 minuto e meio, aproximadamente, o mesmo equilíbrio. Então, assim, a evolução, né, da parte cognitiva, na verdade. O engraçado, Jânio, ouvindo você, Cássio, o que me passou a ideia? Porque antes o equilíbrio era só o Cássio, né? O Cássio ali, veterinário e tal. Agora, o equilíbrio não é mais um hobby. O equilíbrio é o próprio Cássio, né? Porque a gente fala de equilíbrio, o Cássio vem na mente. É verdade. Acabou associando, né? E assim, e os benefícios que esse equilíbrio, que era um hobby, que era uma brincadeira, um hobby, trouxe para minha vida, acabou, é o que você falou, Diogo, acabou fazendo parte do Cássio mesmo. Eu uso os princípios do equilíbrio para várias coisas da minha vida. E eu acabei evoluindo em termos de paciência, em termos de tolerância, de resiliência, devido ao equilíbrio, né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa mais controlada, uma pessoa que mais comedida, mais equilibrada, né? Eu até costumo falar que não existem pessoas equilibradas, mas existem pessoas que estão equilibradas a maior parte do dia, né? Porque nós somos dinâmicos, né? Então, nós podemos desequilibrar a qualquer momento, nós não somos, nós somos dinâmicos. Então, assim, mas hoje eu tenho um pouco mais de resiliência, um pouco mais a postura muda por causa do equilíbrio, que é o que eu tento passar, né? Então, o equilíbrio hobby me trouxe benefícios para a vida mesmo, como pessoa. Legal, Cássio. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é: quando foi que começou? Nem sempre foi lógico com as reflexões, né? Os equilíbrios, começaram os equilíbrios, as práticas do equilíbrio, mas quando foi que a reflexão se aliou ao equilíbrio, à arte do equilíbrio na sua vida? Exato, foi quando eu comecei a perceber que o equilíbrio me fazia bem, né? Sou um cara TDAH, depois eu descobri que eu sou do transtorno de espectro autista. E eu percebi que o equilíbrio é meu hiperfoco. Então, quando eu percebi que ele me trazia benefícios, e quais são os benefícios? De melhor foco, melhor capacidade de concentração, resiliência, eu comecei a pensar, falei, poxa, olha quanta coisa que dá para a gente abordar nesse sentido e poder ajudar outras pessoas. Aí eu comecei a entender que esse equilíbrio, que era uma brincadeira, que era só o espetáculo, ele podia ter um propósito muito maior. Como eu percebi que também o equilíbrio chamava a atenção das pessoas nos vídeos, né? As pessoas começaram a pedir para postar. Eu não postava religiosamente toda semana, mas eu percebi que começaram a pedir os desafios e tal. Falei, olha, se chama atenção para o equilíbrio espetáculo, pode chamar atenção para um propósito, que é justamente no mundo que a gente está vivendo, tão desequilibrado, né? Tão ansioso, tão acelerado, de repente é uma mensagem que pode chegar lá. E aí eu comecei, aí por questão de exercer criatividade, eu me considero uma pessoa criativa, eu comecei a pensar, falei, o que eu posso fazer que pode dar uma analogia para a vida real? Aí eu comecei a fazer. Então, assim, depois que eu comecei a fazer, eu faço equilíbrio há 15 anos. Eu venho trabalhando voltado para reflexão há por volta de 5 anos, né? Que eu venho pensando no propósito do equilíbrio. Essa mensagem pode chegar para mais pessoas, que é o que vem acontecendo, né? O fato em programas de rede nacional, graças a Deus foi a 5ª oportunidade que eu tive de aparecer nacionalmente, não é para mim vai descer, sabe? É uma coisa que eu não... Até aí a gente tem que ter equilíbrio, né? Uhum. Porque se você sim vai descer, aí você perdeu o teu propósito. Então, assim, até aí a gente tem que ter o equilíbrio.
É legal aparecer na TV? É legal as pessoas comentarem. Não vou falar que não vou ser demagogo. Mas o propósito não é esse. O propósito é que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, né? E aí, pela TV e pela rede nacional, é mais fácil. Então, essa é a ideia, sabe? Mas a gente tem que ter. Aí também a outra reflexão: equilíbrio não é euforia, né? Uhum. Eu estava vendo os dados, diz que 75% das pessoas que morrem, que vão subir no Everest, morrem na descida, não é na subida. Nossa, Então, porque a euforia de descer, de subir, né, 8 quilômetros lá, depois não lembra que tem que descer os 8 quilômetros. E aí, tirar foto, tudo é na euforia, e 75%, isso é um dado, morrem na descida. nossa. Porque gastou muita energia para subir e tem uma jornada pela frente. Então, assim, até nisso a gente tem que ter equilíbrio. Então, assim, até nisso também cabe uma reflexão. O fato de estar em rede nacional, o fato é legal, mas até nisso a gente tem que controlar a euforia, porque senão você se perde. E esse é o perde o propósito, né? Nós vemos que tem muitas pessoas que fizeram esse caminho, exemplificando a parte do Everest, que chegaram ao sucesso, mas esqueceram do que eles eram no pé da montanha, né? Eles esquecem quem eram no pé da montanha. Mas, e pensando nisso, Cássio, para você, assim, qual foi o maior desafio dentro do equilíbrio para você? E qual é um desafio que falta ser alcançado nesse momento para você? Eu sempre falo que o equilíbrio mais difícil é aquele que eu não fiz ainda ou é o próximo, sabe? O equilíbrio que mais me chamou, que mais fez com que chamasse a atenção da mídia, eu até nem queria fazer no programa do Silvio Santos, mas eles pediram, que é o equilíbrio do botijão sobre a taça, né? Porque eu já tinha feito na Globo, no Mion, eu até avisei, eu já fiz, né? Mas como ele dá um impacto muito grande, eles acabam pedindo. E esse talvez, quando eu fui testar, foi um dos maiores desafios na época, porque é tentativa e erro, né? Eu sou de arriscar, então assim, as pessoas não fazem porque acham que o vidro é frágil, tal, e aí coube várias reflexões, inclusive, que eu fiz lá. Mas quando eu fiz a primeira vez, realmente foi um desafio. Eu também achava que não era possível, mas eu fui tentar. E aí que despertou a atenção. Mas eu sou bem sincero de falar que não é um dos equilíbrios mais difíceis de fazer, entendeu? E não só é o mais impressionante, né? Ele impressiona e dá um impacto, mas às vezes você fazer uma casinha de baralhos em cima da ponta de uma caneta, que eu já fiz, é mais difícil que eu colocar um botijão sobre uma taça. Então, assim, e mais o impacto que as pessoas sentem, né? Então, assim, eu falei, eu vou usar esse impacto para criar a mensagem. Era essa a ideia, tá? Eu tenho um projeto lá a gente até no começo já tinha conversado de equilibrar um carro, mas assim, é um projeto muito grande porque em todos os meus equilíbrios eu não tenho ajuda das pessoas, né? Porque eu já vi alguns equilíbrios fora do país, os chineses e tal, que tem ajuda de alguém. Então, assim, se for para ter ajuda, eu não faço, porque então não sou eu sinto que não sou eu que estou fazendo. Então, assim, por isso que o do carro ainda não foi para frente, porque tem que ter um guindaste, eu quero manipular o guindaste. Então tem toda essa coisa que ainda não ficou muito claro, além do material que você tem que arrumar. Mas é um desafio que eu quero fazer, né? Mas, então, assim, eu não digo assim, olha, qual que é o equilíbrio que mais me desafiou? Eu equilibrei minha mãe numa cadeira, eu equilibrei minha mãe na cadeira dentro de uma taça no Dia das Mães. E era um desafio grande porque eu não podia, em hipótese nenhuma, estar errado. Não podia quebrar a mãe, né? Esse talvez tenha sido um desafio grande, mas eu consegui. Muito bom, Cássio. Então, a gente queria ver, já que estamos falando de equilíbrio, queríamos ver o que você trouxe pra gente aqui, pro nosso público ver. Legal, eu vou até fazer, é simples, mas a mensagem eu acho que vale a pena. Porque assim, eu até falei num vídeo esses dias
que eu faço o equilíbrio-se, o Czinho do equilíbrio-se. Quando eu faço isso, eu estou desejando para a pessoa que ela encontre o seu eixo de alguma forma, né? Um desejo. E normalmente eu aponto para cima, porque sem ele, sem Deus, eu não conseguiria nada. Então, assim, a ideia, eu até coloquei uma base aqui para ficar mais alto, mas um copo. Então, a ideia, ele é simples, é um equilíbrio simples, mas ele pode nos dizer muita coisa, tá? E eu tento abordar isso nas minhas palestras, né? Então, a gente tenta construir uma base na vida da gente, onde a gente se acha apoiado. E essa base pode ser financeira, pode ser de estudo, né? E a gente se acha apoiado nela. E nós representados por essa tacinha aqui. Só que se você não tiver sustentação lá de cima, né? A sustentação divina, de Deus, você acha que você está equilibrado e não está. Por quê? Porque você acha que se você tem uma base sólida é o suficiente. Só que, a partir do momento que eu tiro o meu apoio de cima, eu desmorono. Né? É simples, mas ele nos diz muita coisa, né? Então, assim, nós temos que aprender e entender que sem ele nada somos, né? E que precisamos desse, e que está dando equilíbrio mesmo, de verdade, é o que vem de cima. Você vê que quando eu tirei de cima, desmorona tudo, né? Independentemente se a base, que era o copo de baixo, seja grande, seja pequena, seja sólida, a gente que acha que está apoiado nela. Mas o apoio do equilíbrio vem muito de cima, né? Então, esse talvez é uma mensagem simples, mas didática, para que a gente possa acordar e enxergar de outra forma. Caramba, essa é a ideia. Muito bom, Cássio. Olha, muito obrigado por trazer essa reflexão, por ter dado essa oportunidade de estar conosco aqui. Você que está nos assistindo, segue aí o Cássio Equilibrista. O endereço está aqui embaixo do Instagram, você pode acessar lá. E eu já vou dizer qual é o meu equilíbrio favorito aqui, Cássio. Sabe qual é? É o qual? Jardim do Equilíbrio, né? Jardim do Equilíbrio. Eu acho muito bonito aquele equilíbrio. Muito bonito mesmo. Ah, legal. Eu vou gravar ele de novo. Eu vou fazer um outro Jardim do Equilíbrio em homenagem a você, já que você ótimo, ótimo, gostei, olha. Eu tô até arrepiado. Poxa, bacana, cara. Vamos falar assim, esse é pro Diogo. Obrigado. Daqui a pouco, no outro dia eu peço o meu aí para você. Isso. Cássio, mas muito obrigado mesmo, né? Eu faço das palavras do Diogo as minhas, tá? E obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida e amém. Que você continue sendo essa pessoa humilde e equilibrada. Um grande abraço. Tentando, né? A busca do equilíbrio é uma busca constante. Esse é o caminho. Um grande abraço. Eu que agradeço essa oportunidade. Deus abençoe vocês aí e esse projeto muito bonito de vocês. Amém. Até mais, cara. Até mais. Tchau. Fique com Deus. Um abraço. Que entrevista incrível, né, Jânio? Nossa, muito boa, hein? Cássio, nossa, olha, o equilíbrio dele traz um propósito, né? Não é o equilíbrio pelo equilíbrio, mas sim trazer um propósito dentro daquilo para ajudar as pessoas como ele foi ajudado dentro do equilíbrio, né? É muito interessante porque ele alia não só o equilíbrio, mas esse é o diferencial dele, com a palestra dele, com a reflexão que ele faz, que é muito interessante e bem inteligente, hein? Muito legal. Espero que você tenha gostado. Olha, a gente gostou pra caramba. Mas antes de passar para você, Jânio, eu preciso falar o seguinte. Você tá vendo a tag que tá passando aqui no canto? Pois é, esses são os nossos apoiadores. Não esqueça de apontar a câmera para a tag deles aqui e acesse o Instagram deles. E se você precisa de algum serviço deles ou contratar, por exemplo, a banda LSD, ou falar com o pessoal da Santa Carga, ou então falar com o nosso querido Cássio Equilibrista, ele já apareceu até nas emissoras de alcance nacional. Entre em contato com eles ou então aqui na descrição. Então, vamos lá, Jânio? Vamos lá. Então vamos lá, vamos pedir para o nosso convidado se apresentar um pouco, para você conhecer um pouco dele, quem ele é, né? E depois a gente vai destrinchar a história dele. Bem-vindo, Alberir. Olá, galera. Meu nome é Alberir e a gente tem uma história aqui no meio do futebol, onde também começou a nossa vocação, onde descobrimos a nossa vocação também ministerial. E quero deixar um abraço para todos vocês aí. Olá, Jânio. Olá, Diogo. Obrigado pelo convite e por estarmos aqui juntos, né? Por esse chamado de me trazer e a gente bater um papo leve e legal aqui.
Ah, beleza, olha só. Vai ser um papo muito legal, pessoal. Inclusive, teve pessoas que mandaram perguntas para você. Depois a gente vai ver aí glória. Que perguntas foram essas. Vai ser pro final, que é surpresa. Essa é surpresa, surpresa. Né? E, bom, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, Alberi, assim, Sim. você pode destrinchar bem sobre isso, para você falar um pouquinho sobre sua trajetória futebolística até a chegada, né, do Vasco da Gama. Fale um pouquinho como foi que se deu a sua carreira. Eu me despontei lá em Mato Grosso, em Cuiabá, na escolinha do Zé Cuiabano. Naquela altura era um time, né? Hoje a demanda vem pelas escolinhas, né? E ele tem uma escolinha ainda, né? Hoje lá em Cuiabá. E ali a gente já despontava, né? Com 12, 13 anos de idade no futebol de salão. Futebol de salão ali já tinha os campeonatos adultos. Nessa época estava em alta, né? Futebol de salão no Brasil, principalmente no Centro-Oeste. Tinha ali alguns times ali que eu rodei, o Irapuru e o Gercaf, né? Que foram times que foram sempre estavam nas finais, despontando, contratando pessoas até de outros países mesmo. E eu com 12, 13 anos já despontava ali no adulto. O adulto ali, o cara tinha 18, 19, já começava a treinar. E eu já era pivô nesse ano. E o Idelbrando, que hoje é uma referência dentro do estado do Mato Grosso, junto com o professor Manfrim, que me puxaram. Manfrim também, que foi secretário de esporte, né? Durante muitos anos lá em Mato Grosso, tanto municipal como estadual. Um grande abraço aí pro Delbrando, Manfrim. E o Manfrim que me puxou, junto com o Delbrando, pro adulto. E ali comecei com 12, 13 anos já a despontar no adulto. Segundo tempo, futebol tem isso, né? Futebol de salão. Você com 5, 2 minutos vai entrando, sai, enfim. Um abraço também, eu tô lembrando aqui, tá passando na minha memória aqui, o Pena, que foi um grande pivô nessa época de seleção. E quando eu me despontei pro cenário nacional, que eu vim pro Vasco, nesse meio percurso também eu jogava futebol de campo com o Zé Cuiabano. E já tinha alguns contatos, olheiros que iam lá para olhar, né? Porque eu jogava hoje é tudo sub-15, sub-16, e o sub-15, sub-16 na época era juvenil. Iam olheiros lá do Fluminense, o Lira, né, que foi lateral esquerdo do Fluminense, ia lá, nessa altura ele era olheiro, tentou me levar, e o Zé não, porque ele queria fazer negócios financeiros, como de fato fez depois. E nesse meio termo de vai, não vai, eu fui para Ponte Preta. Lá eu sou campeão na Ponte Preta, do juvenil, que hoje é o sub-15, sub-16, e artilheiro do Campeonato Paulista. 1993 para 94, que eu não me lembro exatamente. E despontei ali. Volto de férias. O campeonato terminou em novembro. Eu volto de férias. E em janeiro já tinha um campeonato de futebol de salão, que é o brasileiro. JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros. Existe até hoje. Existe, né? Isso, até hoje. existe. Então ali eu cheguei final de novembro para início de dezembro, fiquei um mês de férias e era para voltar para Ponte Preta, e o Vasco entra na negociação. O finado doutor Darcy Peixoto, que comandava toda a base do Vasco nessa época, junto com... fugiu da mente aqui, um português, que era o financiador. E conversa com o Zé Cuiabano daqui, conversa com o Zé Cuiabano dali, e Delbrando e Manfrim e fala, janeiro, já estamos em treinamento, tem os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, e vai ser lá em Aracaju, Pernambuco. Isso o senhor já tinha né? uns 17 anos já, por aí. Não, eu tava com 13, 14 anos. 13, 14 anos. Porque quando eu cheguei na Ponte Preta, o que hoje é sub-15, 16, era juvenil. E eu era infantil. Eu tava com 13. Aliás, eu tava já para 13 para 14 anos. Despontei lá no futebol de salão no adulto, fui para Ponte Preta, volto de lá Ponte Preta um ano depois. 11 meses depois, melhor dizendo, que fui em janeiro de 93, volto da Ponte Preta, campeão de juvenil, sendo infantil, campeão e artilheiro do Campeonato Paulista, que hoje é o sub-15, sub-16. Mas na época era juvenil. Juvenil era 15, 16, infantil era 13, 14. Temos um futebolista aí que deve lembrar dessa época aí. E, apesar que ele é mais novo. E o júnior, que hoje já é o sub-18,
né? Que já é preparado para o profissional. Na época era juniores, né? 18 para 19. E eu fazia minhas pontinhas lá no profissional, na Ponte Preta, já despontando. Vanderlei Luxemburgo tinha acabado de assumir a Ponte Preta, vindo do Novo Horizontino, vice-campeão brasileiro nessa época, o paulista, não sei. Ele assume a Ponte Preta e eu já fazia as pontinhas junto com o treinador Celso Teixeira, que despontou no futebol nacional aí, foi campeão pela Portuguesa e me puxava. E eu ganhando cenário futebolístico, apesar de não jogar no profissional na Ponte Preta, mas treinava no profissional, disputava alguns jogos decisivos pelos juniores da Ponte Preta. Quem me descobriu lá foi o Donizete, um grande abraço pro Donizete aí, tá até hoje na Ponte Preta lá. Ele é diretor e oleiro da Ponte Preta. É o Abraão do futebol lá em Campinas. Morei ali no Proença, em Campinas, nessa época. Janeiro de 93 eu vou e toda essa história passando comigo ali. Quando termina o campeonato em novembro, dezembro eu bato em Cuiabá, de férias, e Delbrando Manfrim me chama e fala, vai ter o JEBs, né? Jogos Estudantis Brasileiro em Aracaju. Aracaju é Pernambuco? Sergipe, perdão. E lá nós fomos 5º do Brasil. Caramba, que legal, cara. 5º do Brasil. Até hoje não tem isso na história de Mato Grosso. Depois, nem antes, alcançar nível cenário futebolístico, né? Futebol de salão. Nacional, 3º, 4º, campeão, nem 6º, nem 7º, nem antes, nem depois. E essa geração aí, eu era o mais novo, estava com 14 anos nessa época, 14 anos. Janeiro de 94, 14 anos, e Mato Grosso foi 5º do Brasil nos Jogos Estudantis Brasileiros. Dali, hoje, se alcança, né? O máximo se alcançou até hoje nessa categoria, que era a juvenil, né? Juvenil, e eu com idade infantil. Hoje o Pena, que é treinador, inclusive foi treinador da seleção brasileira, ele era o pivô titular e eu era o reserva dele. Hoje ele é treinador da seleção de estudantis brasileira. Acabou de ser campeão em Barcelona. Ele que revelou o Esquerdinha que hoje é da seleção brasileira, sim, que é de Mato Grosso. Quem revelou foi o Pena, que foi comigo nessa época e foi 5º do Brasil. Fevereiro, voltamos um mês depois para Cuiabá. Quando eu chego em Cuiabá, para mim ter a tal férias, né? E já ia começar em março o campeonato lá na Ponte Preta. O Zé Cuiabano me chama e fala, acabamos de vender você pro Vasco da Gama, você não vai mais para Ponte Preta. Na época, o presidente era o Marquinhos Chedi, que hoje é dono ex-dono do Bragantino, que virou Red Bull Bragantino. Marquinhos Chedi, que era uma família que era dono, um grande empresário, né? Uma família de turcos, árabes, não sei, da empresa Três Amigos, que ainda permanece, uma empresa grande, e já tem no Rio aqui. Esse dia eu estava vendo alguns ônibus da Três Amigos aí, e permanece dona ainda, né? Família Chedi, muito conhecida em Bragança Paulista. Negociando com o Zé Cuiabano, não pagou, o Vasco entrou na parada e pagou para o Zé Cuiabano o que ele queria. E eu chego, então, em 94, voltando do JEBs para as férias, e Zé me fala, semana que vem você tem que estar lá, uma semana de férias, apresentar no Vasco da Gama. Então começa minha trajetória no Vasco da Gama em 1994. Eurico Miranda, Dr. Darcy Peixoto, que me fez Dr. Alfeu, ele que era o financeiro, tinha várias casas aqui na Lapa, noturnas, e um português finado também, foi ele que foi lá e pagou, junto com o Dr. Darcy, e o finado também, Dr. Erci, seu Erci Rosa, que era oleiro do Vasco, que me fez a ponte para que o Vasco comprasse. Então, quando eu bato em Cuiabá, Zé Cuiabano fala, semana que vem Vasco da Gama, e assim começa a minha trajetória no Vasco da Gama, que daqui a pouco a gente continua. Puxa, que legal, hein? Viu só, pessoal, como é que se deu essa trajetória aí? E depois o Alberi vai contar um pouco como foi quais algumas coisas que aconteceram no Vasco, né? Mas assim, falando sobre isso, Alberi, tem outra coisa que eu queria comentar com você, perguntar. Como era a sua vida, como eram os seus valores quando você ainda estava no mundo do futebol? E são duas perguntas embutidas em uma, na verdade, né?
Era essa. E como eles se transformaram após a sua conversão? Como é que era a sua vida no futebol, seu comportamento, e como eles se transformaram ao longo do período? Eu saio, como eu acabei de dizer, em 94, fevereiro, eu chego no Vasco, e quando eu chego no Vasco, estava no auge Romário, no PSV, tinha acabado 2 anos antes de sair do Vasco, e PSV, indo para Barcelona, explodindo no Barcelona em 1994, Renato Gaúcho, explodindo no Fluminense, chego no Rio de Janeiro, Túlio Maravilha explodindo no Botafogo, o Vasco começando a montar um time que colhe o fruto 5 anos depois, mega time. E quando eu bato no Rio de Janeiro, o meu valor naquele momento, antes de ser cristão, eu não cheguei cristão, eu bato no Rio de Janeiro para ser o Romário da vida. E quando eu chego aqui, no primeiro treino, já explodiu na mídia. Futuro Romário, futuro Bebeto, que o Vasco da Gama ia preparar, essa era a visão, me preparar, porque eu já cheguei explodindo. E fui treinar nos juniores. Promessa de São Januário, futuro Romário, futuro Bebeto, que meu futebol parecia com o do Romário, porque eu era letal dentro da área, e do Bebeto, porque eu tinha uns cortes, uns dribles parecidos com o do Bebeto nessa época. E tive a felicidade de conhecer os dois, né? Então, meus valores nessa época eram: eu quero ser o futuro Romário, quero ser o futuro Bebeto, apesar que o Bebeto era mais, como até hoje, é bem mais comportado que o Romário, que essa galera, Renato Gaúcho. Eu, na época, estava explodindo, Renato Gaúcho brigando com o Romário para ser o rei do Rio, junto com o Túlio, rei do Rio de Janeiro. E eu falava: eu vou ser o rei do Rio de Janeiro. Então, meus valores, olha só, eu saio um menino que sai da humildade dentro de Cuiabá, Mato Grosso, centro-oeste brasileiro, que hoje desponta com Cuiabá, né? Mas nessa altura, nem Cuiabá. Verdade. Então, vem para o Rio de Janeiro, bate aqui dentro do centro do futebol, como até hoje é, o centro do futebol. Então, meu valor era: eu vou ganhar dinheiro, ter os melhores carros, pegar as melhores mulheres. Nessa época, o Romário estava lá passando, pegando ali, hora tá com ela, hora que não tá com a... Esqueci o nome dessa atriz aí, que inclusive o Edmundo depois casa com essa menina e tem um filho com ela. Esqueci o nome dela. Então, eu nessa época queria também ter as melhores mulheres, ir para a Europa, ganhar dinheiro, carro, fama, e voltar para Mato Grosso, meu irmão, e arrastar geral. Essa era a minha cabeça. Chegar em Mato Grosso pegando geral. Casamento, valor de casamento, família, não tinha. Porque minha referência era esses caras. Túlio, nessa época, trocado de mulher igual troca de roupa. Romário também. Edmundo, já explodindo, né? Já estava ali, o Vasco tinha acabado, o Palmeiras tinha acabado de pegar ele do Vasco. E ele explodindo, era o animal, né, que falava. Então, essa era a minha referência. Então, olha meu caráter sendo formado, mulher. Eu tinha já sido liberto das drogas, porém ainda tomava uma cachaçinha escondido. Eu estava ali do lado da barreira do Vasco. Então, hora eu estava na igreja e começa também minha caminhada na fé. E a caminhada na fé exige libertação. Mas eu estava no início, então hora eu estava no funk, na barreira do Vasco, hora eu estava na igreja dando glória a Deus, e hora eu estava treinando e olhando o profissional treinar, porque a gente treinava antes do profissional. E nessa época o treinador era o professor Carlos Alberto Silva, já parou, né? E já aposentou, mas ele tinha acabado de vir da seleção brasileira e assumido o Vasco. Posteriormente, quem assume no lugar do Carlos Alberto é o Antônio Lopes, que faz esse timaço que leva o Vasco às glórias. E ele me puxava para completar treino no profissional. E eu tava ali junto com os caras grandão, né? O Romário já não tava mais, o Edmundo já não tava mais, mas tava chegando, nessa época o Nilson veio do Palmeiras. Nilson, lembra? Vai o Edmundo pra lá e vem em contrapeso o Nilson do Palmeiras, matador. Pô, era camarada, era um time Pimentel, Mauro Galvão tava ali, filho do campeão do Tri, Carlos Alberto Silva, o filho dele, esqueci Carlos Alberto Torres, e o Torres também, o filho dele, mas esqueci o nome dele,
O Torres era zagueiro, então pego ali Luizinho Quintanilha. Caraca, um timaço do Vasco. Carlos Germano era o goleiro, né? Carlos Germano, goleiro. Lateral esquerdo, Gilberto, né? Gilberto, que posteriormente depois ganha fama com a seleção brasileira, joga no Flamengo, enfim. Gilberto, lateral esquerdo. Era um timaço do Vasco, ainda não era o time que vinha ganhar tudo. Mas olha meu caráter sendo formado. Carlos Alberto me puxava e eu ficava olhando no treino e falava: você é igual a esses caras, você é igual ao Nilson. Só que quando acabava o treino e eu via isso, os caras no celular, né? Sem dar nomes aqui, né? Eu tô falando da pós-treino agora, né? Então eu via lá os astros ali daquela época, no celular já marcando para atrair a esposa. Então aquilo me ludibriava. E eu ficava ali comigo, tirando o meião, ouvindo a conversa de um, ouvindo a conversa sem dar nomes, ouvindo a conversa de outro, né? E todos eles ganharam projeções nacionais e internacionais, seleção brasileira, a maioria deles. É verdade. E eu ali ouvindo aquilo e eu falava: eu também vou ser igualzinho. E quase fui pro erro. Então, resumindo, né? Contando essa história para responder as duas perguntas. Eu já estava na igreja do lado da Barreira do Vasco, Nova Jerusalém. Meu caráter sendo formado com o pastor Ilso. Hoje jubilou o pastor Ilso. Jubilar no meio evangélico é aposentar. Mora aqui na Zona Norte. É o meu pai na fé. Nessa época muito conhecido, como até hoje é Ilso Ferreira, escritor, cadeira sistemática do seminário. E eu dormia na casa dele, porque eu sou amigo até hoje. Um beijo pro Ilcinho, meu brother, né? Meu amigo, meu irmão teve na minha casa lá em Mato Grosso, Ilcinho, filho do pastor Ilso. Então ali o pastor Ilso já começava a me discipular e me confrontar e já implantar o que eu sou hoje. Ele já dizia: você vai ser um pastor, Alberi. Toma tendência, toma plumo. E ele sabia que eu ficava às vezes no funk, domingo, dia de culto, saía do culto e já ia pro funk. Ele sabia que o funk era ali na Barreira do Vasco, do lado da igreja, na praça da Barreira do Vasco. Pagode. Então, o guri novo, choque, pós-treino com os caras, vendo os caras trair, beber, cheirar, fazer coisa errada, como muitos ali faziam, sem caráter. E o choque, acabando o culto, e os parceiros falavam: acabou aí? Acabou. Nessa época o celular era digital, né? Era de linha, né? Não era de chip. Então, eu tinha o meu, que já ganhava mais ou menos, para custear uma linha que era muito cara. Onde você tá? Tô acabando aqui o culto. Então, cola aqui do lado, pô. Já estamos aqui com a mulherada, tal. E eu ficava naquele choque, né, pós-culto, mas meu caráter já começando a ser formado e já em choque, em crise. Ser ou não ser, o diabinho do lado direito, do lado esquerdo, né? Ai, rapaz, enfim, vai. Vamos, e o anjinho aqui falando assim: rapaz, acabou de sair do culto agora, saiu aí na vida pra você. Mas eu era mais forte pro lado do anjinho, né? Porque eu ficava ali naquele meio, muitas vezes fazia coisa errada, me arrependia, e muitas vezes só ia marcar a presença e perna pra quem te quer, fugia. E ali começou minha caminhada, a vocação, e eu sentindo aquele amor pela barreira, né? Ali eu tive muitas experiências que formaram o meu caráter do que sou hoje, um pastor, né? E ali comecei também a aproveitar que eu ia para essas festas e chamava um e outro ali e começamos a fazer um grupo aos sábados de pagode, que ali começou minha jornada musicalista, né? Então fui me descobrindo também que eu tinha essa caída para música. E eu passava a semana toda, a hora que não tinha treino, dentro da igreja, ensaiando, aprendendo a tocar guitarra, teclado, bateria, tudo ali, baixo, ia trocando de instrumento para preencher meu tempo, para não fazer coisa errada. E aos sábados eu arrastava aquele pessoal que eu ganhava no funk pós-culto, depois de um tempo. Mas até que isso acontecesse foi uma crise, porque eu também ia para festa, sábado, às vezes desmarcava o culto lá que nós tínhamos nas casas dessa galera, que depois, posteriormente, levava para a igreja, para ir para boate. Boate, que aqui no Rio é danceteria, né? Ali na Tijuca tinha uma danceteria que já acabou, era bem conhecida, e era eu ia para lá e mentia que não dava, que eu machuquei, que... Então, essa crise, respondendo a tua pergunta, em deixar o mundo
e servir a Deus, ou como deixar, estando no mundo, continuando a jogar e servindo a Deus. Foi uma crise que eu fiquei em 94, 95 com ela, que só em 96 que nós fomos resolver essa situação, que começou já eu ser puxado profissional de fato, já com Antônio Lopes, e já com maturidade de apanhar, né, muito na fé, que eu comecei a decidir que eu era um cristão e que eu tinha que fazer um seminário, e já tinha uma galera, mais de 200, 300 ali em Nova Jerusalém, PIB São Cristóvão, em cima, no último andar, no terceiro, eu reuni ali 200, 300 jovens ali, que realmente eu fiz a minha profissão de fé em 96 para 97 e fui batizado em 20 de agosto de 1996. Pastor Wilson, me batiza porque realmente eu tomei uma posição que eu queria ser pastor, não queria ser mais ser jogador. Caramba, cara. Mas continuei no futebol. Cena do próximo capítulo. Eu acho que eu resolvi aí a tua pergunta. Mas é interessante, né? Porque essa crise que você... É a crise de muito jogador. Menino tá começando muito. Também. E geralmente ele fica nessa de São Raimundo, né? Que é um pé na igreja, outro no mundo. Porque parece que essa luta, parece que o mundo parece mais forte do que a fé. Pai, só para você ter uma ideia nisso que você está dizendo... Estou falando de 96 para 97. Já começava a bombar os atletas de Cristo nessa época. E eu aqui na Tijuca começo com o pastor Zic, que hoje também está jubilado, mora em Niterói. Um beijo, pastor Zic. Fundamos aqui os atletas de Cristo, junto com o Jorginho também, dando suporte. Jorginho na Alemanha. Marcelinho Carioca em São Paulo, acabava os jogos, ele levantava, ou fazia gol, ele levantava as camisas, atleta de Cristo, eu sou de Cristo. Mas acabava o jogo, ele ia para... Então, isso que tu está dizendo, essa crise, essa dualidade, esse choque, né? Essa dualidade, né? Parece uma dualidade, mas não é, né? Mas é uma dualidade, né? De certo ponto, humana, né? Choque entre a fé, a razão e um terceiro caminho, que é a noite, que é osso do ofício. O futebol te proporciona isso quando você chega num nível... que poucos chegam lá, de ganhar fama, dinheiro. Marcelinho, o Túlio, que se dizia cristão também, com a faixa de eu amo Cristo, atleta de Cristo, mas pegando geral aqui dentro, eu falo isso, estou dando o nome do Túlio, porque, Túlio até hoje é uma benção, Túlio é uma figura, abraço pro Túlio também aí, é parceiro também. E essa dualidade, essa crise sempre existiu. É verdade. Até que se alcance, que são poucos, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vai se revelando os escolhidos, né? Quando você escolhe e faz a escolha certa em Cristo, como eu fiz. Eu achei engraçado que essa tua história lembra um pouco da minha, realmente, quando a pessoa, o jovem está na igreja e sente esse poder de ter uma liberdade fora da igreja, por exemplo, que para mim foi... Quando conquistei uma moto, quando eu tinha um salário que eu poderia gastar, eu poderia ir para qualquer lugar, eu não soube lidar com esse tipo de liberdade. Todos que passam por isso, irmão Diogo, irmão Jânio, maioria que tem essa crise é porque vem da humildade. Na verdade, nós não fomos preparados. Né? Não posso dizer se é um erro, se não é, mas é um histórico de família. Eu venho de uma família humilde, onde meu pai que se destacou financeiramente dentro do estado, mas morreu cedo, que poderia me ter ensinado o caminho da inteligência, né? Dos estudos e tal, que ele era assim, mas morreu cedo. Quando eu estou com essa idade, 13 para 14 anos, que eu bato no Rio de Janeiro, já estou sem meu pai. Minha mãe não teve estudo, como até hoje não tem, parou na 4ª série, mas é uma boa administradora, mas não me deu educação, não me preparou para esse mundo próspero que eu entrei depois e conheci a prosperidade. É o que aconteceu contigo, talvez, né? Tu deve ter vindo de uma família humilde e humilde também de estudos. Não, assim, não, né? É porque, tipo, a minha mãe é professora e tal. A questão é de se vislumbrar com a... Amizade, então. Com aquele
Amizade. Porque a culpa é minha por não observar as escrituras, por saber o que é certo, mas mesmo assim a gente vê aquele doce ali que o mundo está oferecendo, aquela liberdade. É vislumbrante. É muito bonito nos nossos olhos. No meu caso, une, né? A falta da literatura, dos estudos, né? Que o conhecimento ele liberta, né? O bíblico mais ainda, mas o conhecimento secular ele liberta e te abre a visão para o mundo. Eu não tive isso. Tu teve uma mãe que era professora, mas tu teve um agravante, amizade. E aí, se eu já não tenho o que tu teve e agora vem as amizades, nós somos fruto do meio, a realidade é essa. Eu estou inserido numa sociedade com 13 para 14 anos e já treinando no profissional, mas não jogando, mas numa sociedade próspera, onde a prostituição, a bebida, o erro prevalece, né? Mas eles têm condição de bancar o erro. E é o que aconteceu contigo. Então, eu fui influenciado por ali, como você pelas amizades, né? Então, o Jânio talvez por uma outra situação. Com certeza. Mas esse choque acontece com todos. Mas no futebol, a maioria daqueles que chegam, para não falar todos, Pelé, vem da humildade. Então, através da inteligência, ele teve os estudos e se transformou nesse, hoje finado, né? Mas deixou um legado. Garrincha já não. Morre na pobreza. Alcoólatra, bêbado, né? Alcoólatra. Vamos falar do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno já vem de uma família estabilizada, né? De QI, de inteligência, de estudos. Então ele aproveita, e hoje é um grande empresário, tem a R9, enfim. Ronaldinho Gaúcho está sendo auxiliado, como joguei com o irmão dele, o Assis. Nessa época que eu chego no Vasco, o Assis era o meio esquerdo do Vasco. Olha aí. É o Assis, porque hoje é o empresário do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho só não perdeu o que ele conquistou por causa do Assis, que pega no pé dele, mas mesmo assim, você vê, ele tá com 3, 4 mulheres, foi casado, poligamia, enfim. Cada um é cada um, né? Mas eu tô dizendo sobre essa história, sobre esse choque. Foi evangelizado, ele tem minha idade, o Ronaldinho Gaúcho. O Fenômeno é 1 ano mais velho que eu. Jogamos contra, pegamos seleção juntos, peguei seleção de base também, juvenil, né? Nessa época, juniores. Fui artilheiro, torneio de Toulon. Então, olha só onde que eu estava inserido, mas sempre foi diferenciado. Alguns nomes, né? O Túlio, por exemplo, que hoje está aí tentando resgatar uma vida financeira, né? Não está ruim financeiro não, mas está tentando resgatar para voltar no nível que era. Mas não teve o suporte dos estudos. Então, a sociedade, nós somos fruto do meio. Quem sou eu hoje? Fruto do ontem, da minha base de ontem. E eu louvo a Deus que nessa fase eu fiz a escolha certa por causa do Pastor Ilson. Pastor Ilson me leva, me dá dura, como até hoje me chama a atenção e puxa a orelha e sempre me cobrou. Você vai ser um pastor, postura, você tem que saber falar, inteligência, tem que ler. Com ele eu aprendo a ler e começa um legado que até hoje louvo a Deus pela vida do Pastor Ilson. Bem, Pastor Beri, vamos lá para a minha sequência de perguntas. Eu queria saber, assim, qual foi o momento da sua vida? O senhor falou desde do início, entrou no Vasco, como é que foi a sua conversão? Mas teve algum momento, assim, que o senhor olhou e disse assim, caramba, esse aqui é o meu maior desafio. Não sei se eu vou conseguir vencer ele. Rapaz, 2002, quando eu paro de jogar futebol, eu creio que esse foi o divisor de água da fé na minha vida. Eu estava na China, junto com o Dodô, dos Gols Bonitos, né, que teve uma história no futebol linda, de seleção brasileira, Botafogo, São Paulo, Santos, Dodô. Meu empresário, Eduardo Duran, um grande abraço para o Eduardo Duran, até hoje é empresário de futebol. Eduardo Duran me envia para... Eu estava no Sport em Lisboa, estava no Atlético Madrid, ele me envia para a China, junto com o Dodô. Lá eu fico 6 meses na China. Fomos campeões chinês, né, do campeonato chinês da 2ª divisão, no Chengdu que eu estava, e subiu para a 1ª.
Em 6 meses, contrato de 1 ano, eu estouro o joelho e defino parar com o futebol. Quando eu paro com o futebol, em seguida, bato aqui no Rio de Janeiro para tratar do joelho, que eu tinha acabado de estourar. Não era o joelho. Eu tive uma lesão no joelho, mas grau 1, rápida. O tratamento era fácil. Mas eu falei, eu vou para lá tratar com o Dr. Clóvis, finado, não sei se é finado ainda, foi presidente do Vasco. Nessa época era Dr. Clóvis do Vasco. Falei, vou tratar com ele. Eles me liberaram para tratar. Eu cheguei aqui e jogo meu celular no meio de Copacabana e falo, Deus, vou viver pro Senhor. E ali vem minha primeira barreira. Olha só, quando o homem de Deus ele decide no seu coração servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, como diz o resumo da Bíblia, nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Essa tricotomia, quando ela entra na alma, impregna do homem que quer definir, viver da fé, e não só viver da, mas pela, e trilhando o caminho da fé, começam as barreiras, que é a constatação da decisão que você vai tomar, de servir ao Senhor ou não. Bato no Rio de Janeiro, decido servir ao Senhor, vou para o Caju, ali começa uma nova história na minha vida, eu abro a primeira igreja, agora, independente, Ministério Semear, ainda permanece lá no Caju, hoje com o pastor André, um grande abraço, pastor André, e começa minha jornada na fé, pela fé e com a fé. Agora pastor que larga o futebol para viver 24 horas do Evangelho. 1 mês depois, não me lembro exatamente, mas em 2002, o ano, eu descubro que eu estou com HIV. Então esse foi o maior, e ainda sou, soro positivo, né? Esse foi o maior desafio meu. Fruto da promiscuidade. Lá atrás, em 94, eu quero ser Romário, quero ser Edmundo, eu quero pegar as melhores mulheres, os carros, tal. Só que tem um preço. Eu sempre tive jogando futebol na igreja, já como pastor, aos 17 anos sou levantado como pastor, e uma vida promíscua, uma vida dupla. Tiago fala sobre esse coração do homem, né? Que é duplo, né? Santo Agostinho fala que nós somos como Mercúrio quando nós estamos em Deus. Ora, o Mercúrio está em cima, ora está embaixo, mas nunca está no equilíbrio, né? E ele faz um parâmetro isso aí com a vida do homem na fé também. Se ele não é firme na fé, ora ele está no mundo, você brincou agorinha, né? Crente Raimundo, pé no mundo, na igreja, pé no mundo. Então, assim, enquanto joguei futebol, foi minha vida. Joguei em Portugal, muito dinheiro, eu não sabia lidar com essa situação, apesar que bancava 10 missionários na África, mas ao mesmo tempo casa de prostituição, ao mesmo tempo dava minhas fugidinhas ali, traindo, naquela altura estava casado com uma outra menina, e traindo, sendo traído, conturbação, e em 2002, quando defino parar, descubro o HIV, em nenhum momento, como até hoje, tenho vergonha de falar, como também me coloco como coitado. Eu creio no que a Bíblia diz em Gálatas 7:10. O que o homem plantar, ele vai colher. A conta chegou. Quando eu defino viver integral para o ministério pastoral, então chega a conta para tu pagar. Porque agora as hostes espirituais, falando um pouquinho de guerra espiritual, né? As hostes espirituais se organizam pela liberdade que dei, pela minha vida promíscua, e a vida nossa é assim, filhão. Uma hora a conta chega, e para mim chegou. Foi a fase mais difícil da minha vida lidar, porque nessa época explode em 95 ali, muita gente morrendo, Cazuza, Legião Urbana ali, o Renato Russo, o Herbert Viana, né, que era Herbert Viana do Paralama, um socialite, Herbert, esqueci o nome, aqui no Rio de Janeiro, tá acabando de morrer, 2000 para 2001, Renato Russo morre em 95, Lauro Corona, um outro, 97, e em 2002, 4, 5 anos depois, eu descubro. E esse peso
que a AIDS mata, que a AIDS, né? E é o medo de ficar como essas pessoas no fim de vida ficaram. E a fé. Agora, como que eu faço? Mas, ao mesmo tempo, crendo na minha responsabilidade, porque eu nunca fui dramático. Foi o diabo. Não, eu sabia. Eu tinha uma vida dupla até alcançar essa maturidade. Então, foi o momento mais difícil. Foi o divisor de água da fé em 2002, quando descubro. E até hoje sou soro positivo. E pela graça, Deus me permanece com... quando eu faço os exames, indetectável. Com um vírus indetectável. Isso quer dizer que eu não consigo passar para ninguém, porque ele está indetectável. Isso quer dizer que está controlado, e eu louvo a Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito interessante, porque às vezes a gente tem alguma coisa para contar, um testemunho, né? E tem muitas pessoas que têm vergonha, principalmente em relação ao ser soro positivo, que existe ainda o preconceito. Hoje a medicina está muito mais avançada do que nos anos 90, início de 2000. Então, para você aí que é cristão e tem um testemunho, conte para alguém, porque talvez esse seja a ponte que Deus queira usar para alcançar a vida dessa pessoa. Então, não deixe que a vergonha daquilo que você fez seja um obstáculo para você. Hoje você já está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Você tem que mostrar de onde você saiu, de onde que Cristo te tirou, e isso tem que ser motivo de orgulho. Então, vamos contar o testemunho, ter essa coragem que o pastor Beri tem. E agora vamos para uma próxima parte que eu quero falar das perguntas dos nossos telespectadores, né? Olha, a primeira pergunta veio lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, da Joanilce Gouveia, e ela está perguntando assim: você, como ex-jogador, teria uma receita para que o time do Vasco melhorasse sua atuação nas competições que participa? Porque ela é vascaína, né? Tá preocupada contigo. Um grande abraço para o nosso presidente ali do Vasco. Sou vascaíno, minha segunda pele, mas na minha primeira pele eu sou corintiano. Triste. Vai, Corinthians! Faz parte. Tem um palmeirense aqui na minha frente aqui, já tomou essa pecada essa semana aí. Desculpa, Pojano, desculpa, não tinha que entrar nesse negócio. Mas Deus vai te curar desse trauma, fica tranquilo. Vai curar quarta-feira. Meus queridos, um grande abraço para os corintianos de plantão aí, para os vascaínos. Um grande abraço para o Pedrinho, que é da minha época, mesma idade, ele, Felipe Maestro, que hoje estão comandando o Vasco. Agora, receita é momento, o futebol é assim. Como o Palmeiras agora está passando um momento bom financeiramente, né? Apesar disso ainda é freguês, mas passando um momento bom. O Corinthians passou esse momento, é o último campeão brasileiro, né? Campeão mundial, e até hoje não foi batido o Corinthians, mas foi essa época. Hoje está tentando se reerguer, como o Vasco, na minha época lá, em 97 eu subprofissional, e ganhamos tudo em 97 e 2002. Apesar que tinha mão de Eurico. Vascaíno que é vascaíno sabe disso. Mas nós tínhamos um grande time. Então a receita é ter dinheiro para contratar e fazer um grande elenco, que é o que não tem hoje. Caramba. E o Pedrinho está fazendo de tudo ali para tentar. Agora tem essa crise dele com o Edmundo, que eu não sei por que Edmundo, com essa trairagem, porque é falho de caráter. O Edmundo é falho de caráter, sempre foi falho de caráter. É um escorpião, né? Você não pode dar mole, que ele vai e te pica. E no final pica ele mesmo. É o que acontece com o Edmundo. O Pedrinho tem um grande caráter. Inclusive o Pedrinho, que passou por essa depressão, a gente ajudou muito ele quando ele teve na depressão. E um grande abraço para o pastor Zé Valandro, da Atitude, que auxiliou o Pedrinho. E ele tem esse caráter que ele tem até hoje. Ilibado. Pedrinho é um cara de caráter. Pastor Beri, a receita é essa, filho. A receita é ter dinheiro, né? Receita é ter receita. A receita é ter receita. Agora, a próxima pergunta, eu acho que até o senhor já respondeu, mas eu vou fazer aqui, que é do Flávio Melo, lá de Macapá. Ele diz assim: qual foi o período que você defendeu o Cruz Maltino, né? E quando foi que você teve aqueles talos que se convenceu de que Cristo era a sua salvação? Como que é o nome dele? Flávio Melo, lá de Macapá. Um abraço para Flávio Melo. Flávio Melo. Inclusive, Macapá concentra ali nessa região um número grande de vascaínos. Macapá é a terra dos vascaínos. Tive lá jogando lá com o Vasco, Copa do Brasil, enfim.
Era em massa. Ali o Vasco é adorado mesmo. Grande abraço pro Flávio. Olha, para responder essa pergunta, eu fiquei no profissional de 97 a 2002, quando realmente eu paro de jogar futebol. Mas eu tive o estalo. Qual era o estalo que ele perguntou? O estalo que você se convenceu de que Cristo era sua salvação. Ah, tá. O estalo foi... Eu costumo dizer que eu me converti de fato em 2002, quando vem esse divisor de água na minha vida, vem o exame, né? Eu fiz o Western Blot, que não tem mais, hoje avançou a medicina, constata rápido, né? Que naquela altura, se você fizesse o teste para HIV, 3 situações acusava HIV. Leucemia, esqueci o nome da situação lá, numa outra, e o HIV. Aí tinha que fazer o Western Blot para saber qual dos 3 realmente eu tinha. As 3 baixa imunidade. E aí eu descobri o HIV através do Western Blot. Hoje não, se faz direto já acusa, né? HPV, enfim, alguma coisa lá. Esse foi o divisor de água. O homem, quando eu já disse isso aqui, quando ele define servir a Cristo, a conta chega. Busca na tua mente aí dia que você falou assim, agora eu sou cristão. A conta chegou para você, em algum lugar. Alguma situação, saúde, financeira, alguma situação que você não vê saída, vai se apresentar para todo homem, em todos os gêneros, né? Homem, mulher, que se define e chega ao nível de falar, agora eu quero Cristo. Como foi a minha jornada em 2002, quando eu descobri, foi exatamente 15 ou 10 dias antes, eu tinha jogado meu celular e falado, fui abrir essa igreja que está até hoje lá no Caju e viver ministerialmente 24 horas para o ministério. 10 ou 15 dias depois descobri o HIV. Nossa. Bom, bate-papo tá muito bom, mas já estamos indo já para os finalmente, né? Já? Estamos indo para os finalmente. Poxa vida. Mas antes de dar os agradecimentos, falar do nosso próximo episódio, a gente tem sempre dar uma dica de livros, a gente costuma dar dica de livro porque esse é o nosso perfil, né? O livro que eu quero indicar, o Diogo também trouxe o dele, é esse aqui, Ideação Suicida, um livro do Daniel Berger, segundo, na verdade, um livro muito legal que vai te ajudar a entender a questão do suicídio dentro de uma perspectiva bíblica. A Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia nos recomenda, como é que a gente pode ajudar pessoas que estão passando por essa situação ou tiveram casos na família ou amigos. Esse livro vai te ajudar bastante. E um outro livro como falamos, questão de doenças, como HIV, que o pastor Alberi falou aqui. Como aconselhar pessoas que estão passando por situações como essa? Esse livro é muito legal. Aconselhando casos difíceis. Um livro do John MacArthur, muito bacana, que vai te ajudar a aconselhar essas pessoas, vai te dar dicas, né? Para como aconselhar essas pessoas. Vale a pena adquirir a da Peregrino, e esse aqui você pode adquirir pela editora Sebi. Muito bacana. A minha indicação de livro é Hábitos Escravizadores, tá? Esse livro é muito bom. Eu fiz uma palestra em cima desse livro aqui, que eu apresentei ano passado aqui no Rio de Janeiro. Ele fala sobre os nossos comportamentos pecaminosos, que muitas vezes a gente pensa... Tem gente que pensa que é doença, pensa que é alguma coisa da mente, mas às vezes nós criamos um hábito, esse hábito vai se tornando um costume e vai te prendendo a cada vez mais. Eu gostaria de ler só o primeiro trechinho aqui do Agostinho, das Confissões de Agostinho, do livro oitavo, que diz bem assim: era impedido, não por grilhões alheios, mas por minha própria vontade férrea. O inimigo dominava-me o querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Olha só, preso por minha própria vontade. Então esse livro é muito importante, isso aqui vai esclarecer muito dos seus hábitos e entender o que você está fazendo e por que você quer o que quer. Então, Hábitos Escravizadores você consegue pela Nutra, ou então lá pela Sebi também tem à venda esse livro. Muito bacana, gente. Nós queremos assim já agradecer ao pastor Alberi por esse tempo, por essa rica conversa. Você pode saber um pouquinho mais sobre ele, saber como foi essa transformação, saber um pouquinho da sua história. Ele tem muita história para contar do mundo do futebol e também do mundo
cristão depois da sua conversão, o que aconteceu com ele. Isso pode ser um próximo episódio. Se você gostou desse episódio, deixa aí seu comentário, deixa uma palavra para o pastor Alberi também. E, pastor Alberi, deixa a sua última palavra para o ouvinte, aquele que você quiser deixar uma mensagem. Já vamos até levantar uma enquete aí. Depois tu coloca uma enquete aí para você que quer ainda saber mais um pouquinho sobre essa minha história. Deixa aí, né? A enquete, não sei como coloca é que lá isso... Vamos deixar aqui na descrição aqui a pergunta e você coloca lá. Eu quero. Coloca lá, eu quero. E aí vocês me trazem de volta que a gente dá sequência, certeza, né? Como diz o outro. A gente fala pós-conversão. O que aconteceu com o pastor Alberi? Tem muita polêmica na coisa aí. Tô falando muito pra tudo. bem. A gente tem muita polêmica. Mas eu quero deixar um abraço em especial para minha esposa, né? A pastora Carolina Figueiredo. Um beijo. Ela tem sido parceira. Rapaz, é muito leal a bichinha. Bichinha é leal. O homem que sou hoje, eu costumo dizer que é por causa dela. Ela é muito leal, muito parceira. E eu quero deixar um beijo para ela. Para a ID Church, a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro. Tem apenas 2 meses de vida, mas é uma pequena, grande igreja já. Estamos ali em Paciência, né? E já infectando vidas ali, para a glória de Deus, em pró do reino. Um beijo, Luiz, Laís, que são meus líderes, meus braços direitos. E a chegada do pastor Robson Santana. Beijão pro pastor Robson Santana aí, que vem para contribuir conosco. Muito bom. Diogo, qual que vai ser o tema do nosso próximo episódio? O tema a gente vai falar sobre teatro, né? Artes cênicas, o cristão e as artes cênicas. Olha aí. Vamos falar sobre coisas assim, tipo... Porque eles apresentam só esse tipo de teatro? Porque não trabalham com outro? Bem, eu como artista, ator, né? Nós vamos discutir sobre isso aqui no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o seu joinha, que é o que o YouTube exige, para poder distribuir para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever também no canal e também deixar aí a sua mensagem aí de apoio. Então vamos dar tchau, agradecemos a sua companhia e até o próximo episódio. Dá tchau ali pra tela. Tchau.